Uma notícia tá chegando lá do Maranhão, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soprava lá no litoral, de Fortaleza, de Recife, de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil Central, chegou em Minas, já bateu bem lá no sul. Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe belo é o povo, como é belo todo amor. Aqui vive um povo que é mar e que é rio, seu destino é um dia se juntar. O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe tudo quanto é belo, será sempre de espantar. Aqui vive um povo que cultiva qualidade, ser mais sábio que quem o quer governar. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia tá chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar de costas pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parecer confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Diamonds. Você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E abrimos aí com notícias do Brasil de Fernando Brant e Milton Nascimento, né? Falando da diversidade do Brasil, que muitas vezes não é levada em conta, né? Então tem lá uma notícia chegando lá do Maranhão, depois Fortaleza, Recife, Natal, a Boa Nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina, né? E mais adiante, aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe? Belo é o povo como é belo todo amor. Aqui vive um povo que é mar e que é rio, e um dia esses dois se encontram, né? Aqui vive um povo que cultiva a qualidade de ser mais sábio que quem o quer governar. Ou governa, né? Sempre. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais, né? E lá adiante, ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um país. E eu acredito nisso, e a gente acredita nisso, né? Nessa diversidade, na boa diversidade brasileira, né? Que inspira tolerância e convivência com a diferença, não o contrário. Porque quando você incentiva a intolerância, sempre aparece um maluco para querer dar uma facada, não é mesmo, presidente Jair Bolsonaro? Como a gente está vendo agora que aconteceu com o Salman Rushdie, né? Vamos falar daqui a pouco. Boa tarde, Olho Bene. Boa noite, né? Boa noite já. E boa noite pro Bruno Capozzi. Aliás, a vinheta estava errada. Vai embora que você não participa do programa hoje. Cadê o Roberto Camargo? Me tiraram. O Roberto Camargo não vem hoje. Não. Né? Quem é Roberto Camargo? É o Bob Furuia. Ele é Camargo Furuia, né? Exatamente. Essa gente impura do Brasil que se mistura, essa coisa. Você sabe como é isso, né? Não é. Falta aqui raça pura, o meu querido Valeu Bene. Falta raça pura, falta, né, o Capozzi, aquela coisa assim, né? Essa gente morena, estranha, esquisita, michuruca como tio rei, índio com italiano, com coisa nenhuma, vira-lata, graças a Deus, né? A raça que resiste, a boa gente brasileira, é isso aí. Vocês viram que eu deixei em branco o editorial aí, né? Uma surpresa. Surpresa, falei, Bruno Capozzi vem hoje, botafoguense. Olha aqui. De novo, é incrível, às vezes você parece que o tal do dia da marmota, né? Você sempre volta para o mesmo lugar, né? Sempre volta para o mesmo lugar. De novo, né, especialmente as colunas de fofoca. Adoro essas colunas de fofoca dos jornais, né? As colunas das Maria Fifi, do Zezinho Fifi, né? Fofoquinha, e, olha, Valeu Bene, tem um grande acordo está em curso entre o Alexandre de Moraes e o Jair Bolsonaro, e aí, então, acordão e tal, aquele mesmo não é 7 de 7 de setembro do ano passado, né? Não tinha um grande acordão? Sim. Que eu cheguei aqui e falei, não tem acordo nenhum. Que acordo que tem? Nada, zero. Né? Não, porque quando o Bolsonaro ele fez a carta é porque o Alexandre prometeu, e ele próprio, Bolsonaro, chegou a dizer que o Alexandre teria prometido que poria fim ao inquérito das fake news, que é o inquérito que ele é investigado, os filhos dele também. Tá, né?
Bom, vamos lá. O que há de objetivo nessa conversa, e isso não quer dizer acordo nenhum, é o seguinte. Eu já afirmei aqui, já passei essa informação para vocês. Tá? A relação do Alexandre de Moraes com os militares, datando até de quando ele foi secretário de Segurança de São Paulo, é melhor do que a relação do Edson Fachin com os militares. Tem aí contenciosos e mal-entendidos, né? Um dos mal-entendidos é que, por exemplo, os militares acham que foi Edson Fachin que deu a elegibilidade a Lula, quando defendeu a anulação dos julgamentos que condenaram o ex-presidente. Sim, Edson Fachin deu o voto inicial afirmando, explicando por que aqueles julgamentos deveriam ser anulados. O juiz era incompetente, o que eu afirmava, diga-se de passagem, desde 2015. Demorou para fazer isso. Demorou para fazer a coisa certa. Mas fez. Só que o Edson Fachin submeteu a sua decisão ao Supremo. E essa decisão foi tomada por 8-3. Então, o Fachin não é responsável por nada. Aquela questão fatalmente teria de ser julgada. E se tivesse sido formada uma maioria no Supremo contra a evidência de que o Sérgio Moro não era o juiz, a condenação do Lula teria sido mantida. As condenações. Acontece que elas eram flagrantemente ilegais. E quem, em última instância, cuida desse caso é o Supremo Tribunal Federal, desse tema. Não são os militares. Mas tem ali uma ala dos militares que realmente não gosta. O presidente Jair Bolsonaro, por razões óbvias, e a extrema-direita toda. Né? Então tem esse negócio do Fachin. Olha aqui, o Fachin foi, só para ilustração, quem foi o lavajatista mais radical do Supremo? Edson Fachin. Quem foi que liderou o voto que não concedeu, que negou um habeas corpus preventivo ao Lula quando estava certo que ele seria preso se não recebesse o habeas corpus preventivo, em abril de 2018? O Edson Fachin. Então, enquanto... Eu acho curiosa essa avaliação. Se o Supremo faz aquilo que eles querem, então o Supremo é a sede da justiça, do saber e não sei o quê. Se não faz, então aí não, aí é tudo vendido. Então juiz bom é só aquele que vota de acordo com aquilo que eu penso. E no caso deles, de acordo com aquilo que eles pensam. Mas vá lá. A relação do Alexandre de Moraes com os militares é melhor. Ela flui melhor. Com o Jair Bolsonaro, não necessariamente. Né? E é curioso, porque qual é o problema principal do Jair Bolsonaro com o Alexandre de Moraes? É esse inquérito das fake news. Inquérito das fake news que foi aberto de ofício, de maneira legal, diga-se de passagem, por Dias Toffoli, que Bolsonaro tem na conta de um aliado. Então ele só invoca, né, com o Alexandre, porque o Alexandre, enfim, na condição de relator, faz o filtro sobre a investigação a partir dos dados fornecidos pela Polícia Federal. Né? Sim, há um monte de gente tentando funcionar como algodão entre cristais. Se bem que sempre que a gente relaciona Jair Bolsonaro a cristal, eu acho que há uma impropriedade aí. Mas, de qualquer modo, tentando, voglio bene, botar um algodão entre o cristal e aquele vidro pesadão ali, viu, Bruno? Porque senão vai quebrar o cristal, né? Encota, né? Então, tem ali um algodãozinho sendo colocado. Os militares vão apresentar a sua versão
sobre o código-fonte das urnas eletrônicas, da inspeção que vão fazer, da fiscalização que vão fazer no dia 19, no dia do aniversário do titio. Que concessão, então, Alexandre teria de fazer para que os militares dissessem nada consta contra a urna? Não sei. Talvez ele possa ceder uma coisinha aqui, outra ali, irrelevante, até pode ser. Sei lá o que essa gente tem na cabeça. Agora, o que me parece certo, né? O que me parece certo é que não se dirá, rapazes, nada consta contra as urnas. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A menos que haja uma reversão absoluta de expectativas, então as pesquisas apontem a vitória certa de Jair Bolsonaro. Vejam só, estou condicionando aqui as coisas. Né? Eu vou, Valio Bene, a gente viu um caso aí de umas videntes picaretas que roubaram o quadro de uma família, né, de uma senhora idosa, comparece a participação da filha. Eu acho engraçado o jornal falar assim, as falsas videntes, porque você parte do princípio, Bruno, que pode existir as verdadeiras videntes. Né, entende? A falsa vidente, porque existe uma vidente verdadeira? Existe o vidente verdadeiro, eu. Aqui, com a minha bola de cristal. Isso. Quem ainda está acompanhando só pelo rádio, neste momento estou com uma bola de cristal que acende ao toque, ó, você vê? Acende ao toque, né? E apaga ao toque, acende ao toque, apaga ao toque, acende ao toque. Então vou fazer aqui uma evidência. Né? Se o Bolsonaro passar a liderar as pesquisas de maneira inequívoca, acabou, não tem mais dúvida sobre a urna. Se não acontecer, manterá dúvida sobre a urna. Se houver uma situação de empate, manterá dúvida sobre a urna. Aí ainda mais. Porque quanto menor for a diferença, maior será o estresse. E aí eu não preciso ser vidente, nem falso, nem verdadeiro. Eu só preciso operar com a lógica. Né? Numa frase minha, de muito tempo, que até o Guilherme Macalossi resgatou hoje num artigo dele, né? A lógica é uma iguaria finíssima, Bruno Capozzi, mas tem gente que prefere comer capim. Né? Então, esse nada consta contra as urnas, ele está condicionado a algumas circunstâncias. Né? Consta, vamos ver, eu prefiro aguardar, que Bolsonaro está se aproximando de maneira vertiginosa e não sei o quê, e aí o governismo já está plantando, né, os hortelões da República no ouvido das colunas de fofoca, né, que vai virar e não sei o quê. Se houver a virada nas pesquisas, todas, né? Bom, então para que eu vou botar as urnas sob escrutínio, dúvida? Não precisa. Né? E não será o PT a fazê-lo. Porque nunca fez. Tá certo? Agora, se não acontecer, ou se houver uma situação de empate técnico, então aí não há concessão possível. Eu, então, digo, ainda que o Alexandre venha dentro daquilo que lhe cabe, a ceder aqui ou ali, não se arrancará das Forças Armadas, dessa comissão, nas circunstâncias atuais, o nada consta. Pode esquecer. Porque isso corresponderia a tirar de Bolsonaro um dos seus principais ativos eleitorais, para manter a sua tropa unida. Não é? Portanto, haver uma aproximação com o intuito da conversa, porque afinal de contas os poderes não podem ficar rompidos ou sei lá o quê, não há nada demais nisso e não precisa de nenhum acordo espúrio para isso. Eu ontem endossei aqui e disse que eu acho que ele fez bem em ir com o Lewandowski levar o convite para a posse do TSE ao Jair Bolsonaro. Que mal há?
Eu, de resto, acho que quando você vai explicitamente levar um convite a alguém, né, não há nada disso de sorrateiro. Agora, se houvesse algum acordo escuso que agredisse o sistema legal, aí sim. Mas não há. Não há, ninguém tem evidência disso. Né? E eu acho curioso, isso aqui fica a observação para o ministro Alexandre e outros, eu acho curioso que quem planta que o ministro estaria cedendo são justamente os bolsonaristas. Então há um gesto de boa vontade e esse gesto de boa vontade logo se transforma numa espécie de sujeição voluntária ao presidente da República. É uma gente inacreditável. Né? E aí, o Alexandre, com correção, estendeu o convite dele aos presidentes da República, ex-presidentes da República, que estão por aí, inclusive o Lula, né? Que aí é ex-presidente e é candidato. O Bolsonaro é presidente e é candidato. Ao Collor, à Dilma, ao Temer, né? Ao Sarney. Então, ex-presidentes da República estão convidados. No que me parece também é uma ação correta. Né? Em síntese, não há acordo espúrio nenhum. Isso é conversa mole. Ponto 2. Pode até ser que Alexandre ceda uma coisa ou outra sem importância aí das reivindicações feitas pela tal comissão, que não está claro, mas nada que evidentemente coloque em risco o sistema. Ponto 3. A menos que haja uma inversão absoluta nas urnas e tal, e que o Bolsonaro, então, desponte como o vitorioso certo, segundo as pesquisas, não haverá esse nada consta das Forças Armadas. Porque isso corresponde a tirar de Bolsonaro o seu discurso. É assim. Tá bom?